Bem, hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Meu nome é Gustavo César Oliveira e eu sou aqui do canal Viver Brasil. Há 2 anos a gente tem feito uma programação muito especial para cada um de vocês nos canais 9 e 527 HD da Claronet, em especial aqui em Minas Gerais, a partir de Belo Horizonte, mas indo para diversas cidades como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, indo à Zona da Mata, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia e cada uma das outras cidades que nos recebem a partir da Claronet. A partir de hoje a gente está começando uma estratégia nova para que a cada dia, todos os dias da semana, de segunda a segunda, a gente tenha um conteúdo novo na nossa página do canal Viver Brasil no YouTube. A gente tem feito isso de maneira regular e intensificando a cada dia nas redes sociais, em especial no Instagram, e agora a gente começa a levar esta programação de maneira recorrente e crescente para o YouTube. A gente vai começar então hoje, dia 29 de janeiro, sempre a partir das 20 horas. A gente vai ter uma programação inédita para você. Hoje a gente começa com um programa Saúde e Bem-Estar. Na terça-feira, outro programa, na quarta, outro, e assim por diante, até chegar nas segundas-feiras novamente, iniciando mais uma semana. Acreditamos que assim, o conteúdo do canal, que está muito vinculado à TV, vai passar a ter uma possibilidade de visualização onde a pessoa estiver a partir da internet, a partir do YouTube e da nossa página do canal Viver Brasil lá. Vai ser uma alegria estar alimentando esse canal a cada dia e mais alegria ainda é contar com a sua presença. Então, não se esqueçam, todos os dias, às 20 horas, a gente tem uma programação nova no canal Viver Brasil do YouTube e a gente te aguarda lá. Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e a gente vai abordar 2 problemas que tiram a qualidade de vida de milhões e milhões de brasileiras e brasileiros há muito tempo. Vamos falar do problema de respiração, problemas que atrapalham uma respiração saudável, como corrigir, quais são os sintomas e também da dor nas costas. Olha, 80% da população mundial já teve, está tendo ou ainda vai ter algum tipo de dor nas costas. Vamos falar sobre tudo isso e a gente está te esperando por aqui. Muito bem, respirar bem é viver bem. Quem não consegue respirar de uma forma adequada, definitivamente não consegue dormir bem, não consegue viver bem. E quais são os problemas que atrapalham a nossa respiração saudável, correta? A gente vai falar sobre isso. Vamos entender tudo isso melhor com o otorrinolaringologista, também especializado em cirurgia plástica da face, Dr. Juliano Salles. Pela primeira vez conosco aqui, bem-vindo, doutor, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque as pessoas podem estar vendo aqui no tempo cósmico da internet, das redes sociais, mas enfim, sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado. A gente estava falando sobre a respiração, algo tão simples que a gente faz desde que nasce, vai continuar fazendo até o dia de ir embora daqui, mas muitas vezes sem a qualidade adequada, né, doutor? Isso é um problema, eu acho que mundial, né? Está relacionado com o tempo, está relacionado com as idades que a gente tem, cada idade tem uma patologia associada e está relacionado com a qualidade de vida, né? Atividade física, sono, o dia a dia, concentração. Então, hoje a gente fala respirar bem e viver bem. E quando a gente olha, já fizemos alguns programas aqui falando sobre essa estrutura do aparelho respiratório, como tudo é bem preparado, quando o ar entra pelo nariz, como ele é tratado, como ele é aquecido para descer para o pulmão,
para ser aproveitado ali por todo o organismo. E como tudo isso muda quando a gente simplesmente respira pela boca. Exatamente. Aí o ar já vai entrar de outro jeito, já vai ter um aproveitamento muito menor. E por incrível que pareça, a gente pode passar a vida inteira respirando errado, né? Exatamente. Eu falo que o nariz é um ser vivo e realmente o é. Porque a gente estando aqui, a gente estando na Europa, a gente estando na África, o ar tem que entrar, tem que turbilhonar, tem que umedecer, tem que aquecer e tem que chegar na nossa garganta independente da temperatura, a 36,5 graus. Ou seja, quem faz toda essa função é o nariz. E quando a gente não faz isso, o nariz não está funcionando, a gente passa a respirar pela boca, a gente começa a ter irritações na garganta, se for à noite a gente começa a ter muitos problemas de apneia, sabendo que a apneia hoje é uma doença multifatorial, ela não está só relacionada ao nariz, mas ela começa do nariz, passa por toda a via aérea, e isso é uma das coisas que mais atinge a população hoje, é a apneia do sono. Sim, eu queria que o senhor repetisse essa informação, por exemplo, se a gente estiver na Groenlândia, estiver debaixo de neve, estiver dentro de geladeira, não importa, o nariz vai ter que aquecer esse ar a quantos graus? Entrar na temperatura da garganta, do corpo, né? 36,5. É a temperatura do corpo, 35, mais que isso é febre, né? Exatamente, aí o ar tem que bater, ele entra pela válvula nasal, que é formada pelo que a gente fala da cartilagem lateral inferior, que é essa cartilagem, o septo e o corneto. Então, quando a gente tem patologias nessa cartilagem, ou no meio do nariz, que é o septo, ou no corneto, a gente já começa no começo a atrapalhar a respiração. E o ar tem que passar para essa válvula turbilhonar, porque se ela entra de uma forma, tem uma doença que chama síndrome do nariz vazio. O que é? A pessoa opera e tira muito o corneto. Aí o ar entra num fluxo laminar, como se fosse naquelas, quando a gente vê a Fórmula 1, aquelas câmaras de ar, que o ar entra de uma vez, então a gente tem que ter uma certa resistência para o ar turbilhonar, subir, aquecer e descer. Então o nariz é um ser vivo, não adianta a gente operar e tirar todas as estruturas, que a gente vai ter a sensação de não estar respirando, o ar entra de uma vez no nariz. E não adianta a gente também deixar obstruído. Então é extremamente delicado a gente fazer uma cirurgia bem feita. Sim, interessante isso, porque a sensação do respirar é tão importante quanto a própria respiração. A gente tem que perceber essa respiração também, né? Respirar. Eu tenho um paciente que ele fez uma cirurgia prévia, ele me marcou muito, porque uma vez eu estava viajando, eu recebi um telefone e falei assim, nossa, um paciente meu complicou. Ele falou assim, doutor, eu cheguei aqui em Nova York no meu apartamento, eu tinha um prazer que era cozinhar e eu não fazia isso mais. Hoje eu fui cozinhar, eu consegui voltar a perceber o cheiro. Eu tive que reconstruir esse corneto que ele foi cortado através de uma cartilagem da costela para a gente colocar uma certa obstrução nesse nariz que ele passava vazio para voltar a ter turbilhonamento do ar e ele voltar a respirar bem. Então, é muito interessante o nariz, a fisiologia do nariz. E quando a gente respira com calma, quando aquela orientação de acalmar, quando a gente diz calma, respira, essa percepção tem tudo a ver também com uma calma interna, né? A respiração vai conduzir isso, o oposto também. Quando você fica com a respiração ofegante, isso comunica para o organismo uma desordem. Eu acho que essa homeostase, essa delicadeza da respiração, ela está relacionada até com a ansiedade. Quando a gente coloca o paciente, eu falo com eles, coloque o pé no chão, entre em contato com você e perceba a sua respiração. As pessoas acalmam. Tá? Isso é assim, extremamente interessante. E o oposto, muitas vezes a gente opera uma pessoa, ele não consegue perceber que está respirando com tudo liberado. Aí nós temos que fazer tratamentos de propriocepção, às vezes fazer alguma coisa de yoga, alguma coisa, para ele reaprender a operar, porque ele nunca operou. Então a percepção nunca respirou, porque a percepção da respiração, ela está intimamente relacionada também à cabeça. Exatamente. Então é lindo esse mecanismo. Eu já tive a oportunidade de conversar muito com o Francisco José, o repórter do Globo Repórter, né? Amigo dos golfinhos lá de Noronha. Ele chama pelo nome os golfinhos lá em Noronha e mergulha, que é uma beleza. E outro dia ele me mostrou um vídeo fazendo um naufrágio
lá perto de Fernando de Noronha, e ele entrando, tipo, na cozinha antiga, abandonada de um navio lá, e ele falou assim, olha, repara, eu estou há muito tempo sem respirar, mostrando o vídeo. Ninguém respira, porque não precisa, porque tem calma, porque tem consciência do lugar onde está. Você está lá dentro de um cômodo, de um navio, a 40 metros de profundidade, você tem que ter calma. E a vida também mostra um pouco isso. Só uma hora ou outra tem lá, blá, 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 blá. Isso é a cabeça. É a cabeça, né? Pra gente abaixar realmente a saturação nossa, quando a gente está fazendo uma cirurgia, a gente vê isso no saturismo, às vezes demora um minuto e meio, 2 minutos para uma saturação cair. Agora, se eu te colocar agora, nesse momento, se eu fazer uma brincadeira com você, fala assim, fica 1 minuto sem respirar, você não consegue. Você não consegue por uma percepção, mas o seu organismo mantém a oxigenação. Então, isso quem manda é a cabeça. Mas é a tranquilidade que ele deve ter. Deve ser uma pessoa que, quando você conversa com ele, ele deve te trazer uma serenidade. Agora, algumas questões físicas vão atrapalhar essa percepção do bom respirar, né? Do respirar bem, né? Uma delas é o desvio de septo, né? Desvio de septo, o desvio de septo o septo é a estrutura que divide uma fossa nasal de um lado e do outro. E acho que 100% da população tem um desvio de septo. Só tem que quando esse desvio de septo ele está principalmente na região mais anterior do nariz, ele vai estar obstruindo a válvula nasal, que é essa sensação que a gente tem quando a gente faz isso. Ó. Ela pode ser por essa cartilagem, pode ser pelo septo ou pelo corneto, como eu falei. E esse desvio de septo nessa região, a gente obstrui totalmente o nariz. Um desvio de septo mais posterior, mais ósseo, que o pessoal chega no consultório, doutor, eu tenho uma crista óssea. Isso às vezes não é o problema. O problema é o desvio anterior, que está relacionado principalmente com as cartilagens. Que é um dos motivos que eu fui para a Alemanha fazer a minha formação, porque são esses desvios de septo anterior e essas cartilagens do nariz que dá a beleza, que quando a gente levanta um pouquinho a ponta, a gente respira muito melhor, que antigamente as pessoas cortavam essas cartilagens para ficar bonito, e hoje a gente sabe que é colocar tensão, colocar nariz mais forte, que foi da onde que as pessoas me conhecem, porque eu gosto da naturalidade. Eu faço muita cirurgia plástica do nariz, mas eu não venho do paciente querendo buscar estética, eu vim sempre de pacientes como nós, que estamos querendo respirar melhor, e quando a gente consegue um equilíbrio da estética, esse paciente não quer saber que ele foi operado, esse é meu paciente. Agora, a questão do tamanho do nariz não quer dizer nada... É o contrário, nariz grande geralmente não respira bem, porque são pacientes que vêm do norte, né, dos extremos dos países nórdicos. Aí são narizes que precisam de obstrução do nariz para o ar aquecer, então eles são mais estreitos, que é diferente do paciente que vem da África, são narizes mais largos, porque ele não precisa de muita obstrução para respirar. Isso foi um estudo interessante que eu li. E tem tudo, e se a gente fazer uma analogia, tem tudo a ver. A gente pega os alemães, da onde que eu vim, da onde que eu aprendi tanto, de uma escola que é a escola mais forte. Eles são narizes fortes por causa do frio. E a gente vai para o Brasil, para o norte do Brasil, você vê que a gente tem narizes mais largos, porque não precisa de tanta obstrução. Sim. Então é o contrário do que a gente pensa. O nariz grande geralmente respira pior. Sim. E as pessoas, quais são os prejuízos que um desvio de septo acaba causando na vida... na qualidade de vida das pessoas? Eu acho que vários, né? Primeiro, uma pessoa que não respira pelo nariz para fazer uma prática esportiva, ele vai começar a usar uma musculatura intercostal maior. Então ele vai ter se você faz uma maratona, que você precisa vai correr 40 quilômetros, ficar 3, 4 horas correndo, um pouquinho de esforço que você faz mais da musculatura intercostal, você vai fazer uma diferença no final. Então isso para a gente colocar nos extremos. Outra coisa, na hora que a gente vai dormir, se a gente tem uma obstrução, a gente começa a respirar pela boca, a gente pode ter colapso da base de língua, a gente já pode ter um paciente que tem uma predisposição para apneia, que principalmente a apneia é a causa é da faringe, mas se a gente tem, por exemplo, uma obstrução de 10 com mais 3, a gente vai somar esse 10 mais 3 e vai fazer uma apneia mais forte. Então o nariz ajuda muito
na apneia. Outra coisa é ronco. Na ronco, a gente fala que o conceito de saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Então a gente tem que pensar que quando a gente tem um casal, o parceiro quer dormir bem. E se a gente está com ronco, a pessoa que está com o nariz entupido, com certeza ele vai roncar mais. Então a gente está tendo uma alteração social grande nessa família também. Vamos falar de apneia daqui a pouco, porque é muito importante também, um problema subdiagnosticado, que causa um transtorno, que causa... afeta órgãos vitais, né, como o coração, o cérebro, artérias. Mas eu queria falar também sobre essa higiene nasal que ficou foi tão bem falada durante a pandemia, que estava ligada também ao cuidado e à manutenção da nossa imunidade, limpar o nariz com soro. Isso é tão importante quando escovar os dentes, quando lavar o rosto, tomar banho, né, doutor? Eu falo isso com meus pacientes. Eu falo assim, porque você tem que lavar o nariz diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia. Aí eles falam assim, mas não vou ter tempo. Aí eu brinco com eles, vocês estão escovando os dentes? Que é só você colocar o soro do lado da sua escova, porque a gente tem que lavar, tem que tirar as impurezas do nariz para a gente dormir bem, para esse corneto que a gente falou que ele tem que aquecer o ar, para ele não precisar de fazer uma reação inflamatória, crescer e obstruir o nariz. Então, quando a gente está lavando esse nariz, a gente está tirando as impurezas do dia a dia, e hoje, cada dia mais nos grandes centros, a gente está fazendo com que esse nariz ele tenha uma irritação maior da alergia e faça com que esse corneto cresça e obstrua esse nariz. O nariz entupido. Então, é de extrema importância a gente lavar esse nariz. Mas eu não estou dizendo que lavar o nariz nós estamos resolvendo o problema. Porque a gente pode ter uma rinite alérgica associada, a gente pode ter um desvio de septo. Claro, escovar os dentes também não vai resolver o problema das cáries, mas vai evitar, né? Exatamente. É o começo de tudo é lavar o nariz. É interessante. Com o bastonete de soro, simplesmente, hoje existem outros, uma bisnaguinha que você aperta, tem vários. Tem o indiano, que é a lota, né, que você põe com o soro. São vários, né? A gente tem que ter um cuidado com essas bisnaguinhas que estão vindo hoje, porque em cerca, e que não é uma estatística grande, quase 10% das pessoas, elas têm um refluxo no ouvido, porque não usa da forma certa, e começa a ter dor de ouvido. Como é a forma certa? A forma certa, a pessoa tem que estar com a cabeça sempre inclinada, jogar aqui, ela descer e voltar do outro lado. Mas mesmo jogando da forma certa, às vezes as pessoas não têm esse refluxo no ouvido. E outra coisa é jogar com baixa pressão, as pessoas apertam. Então, usando isso é uma forma, e a gente usa isso muito para as pessoas que são operadas. Esse alto volume é muito bom para as pessoas que são operadas, porque a gente tem que pegar, às vezes a gente coloca um corticoide nasal para chegar nos lugares todos, então a gente sabe que o alto volume ajuda muito nesses casos, mas nos casos do dia a dia, muitas vezes a gente precisa de uma simples seringa. Seringa, naturalmente sem agulha. Porque a gente tem que pensar que a gente vive num país que tem muita diferença social, e a gente não pode colocar, às vezes, aí, sei lá, 5% do salário mínimo para comprar um remédiozinho que a gente consegue jogar com soro, que é muito mais barato. Ele custa caro, esses sachêzinhos com o soro, né? Mas o soro em pó, né? Mas é óbvio que as pessoas que têm condição para isso é sensacional. Quando ela não tem refluxo, é o que a gente preconiza. Mas se ela tem um soro fisiológico, um spray de baixo fluxo, é muito bom. Por outro lado, muitas pessoas usam o descongestionante, né? Isso já é um problema, né? A gente tem, infelizmente, é uma medicação que é vendida sem receita médica. É um remédio que eu mesmo prescrevo, mas a gente prescreve para usar em pós-operatório quando a pessoa está muito gripada, no máximo 3, 4, 5 dias. E a gente ainda recebe muito paciente que usa uma vez, gosta daquilo, que ele contrai o corneto, que é uma das estruturas da válvula nasal, e ele fica viciado naquilo. Então ele vai e usa a primeira vez, nos primeiros 5 dias não dá problema, mas depois a pessoa começa a usar muito e começa a fazer uma doença que chama rinite medicamentosa. Esse corneto ele contrai e volta, contrai e volta, contrai, e cada vez mais ele só vai ficar tumefeito, que a vasoconstrição não vai fazer um efeito. Aí esse paciente fica obstruído. E muitas vezes a única forma da gente resolver esse paciente é cirúrgico. É mesmo? Que a gente destrói o plexo
que faz a homeostasia, que é o plexo simpático, que é de contrair e voltar esse corneta. E aí a gente desregula, acabou e tem que operar. E falando da Rinite medicamentosa, só te interrompendo, desculpa, ela tem casos, inclusive, descrito de transplante hepático por causa de uso de muito vasoconstritor em alto. Tem pessoas que usam um frasco por dia. Então, isso é um problema de saúde pública. Alguns têm até corticoide, né? O vasoconstritor não. O vasoconstritor, por definição, é o vasoconstritor. Corticoide nasal, a gente tem algumas classes de corticoide que são extremamente seguras, dependendo qual for. E esses corticoides nasais a gente pode usar, inclusive, pacientes que têm glaucoma, a gente usa muito em criança e em grávidas. Então, o corticoide nasal, bem indicado, a gente pode usar um tempo maior. Mas não tem um vasoconstritor que tem um tipo de corticoide? Tem medicações formuladas que tem os dois que no meu ponto de vista, não deveria ser usado por um profissional, prescrita por um profissional. Existem remédios que têm o corticoide, tem antibiótico e tem vasoconstritor tudo junto. Ou seja, a gente está fazendo uma miscelânea. Uma miscelânea, onde que você vai começar a causar resistência bacteriana. E, igual eu estava falando, a gente tem tem os cílios na mucosa do nariz. Esses cílios, eles pegam as impurezas e jogam para o lugar certo. Quando a gente usa muito esses remédios, a gente destrói esses cílios e às vezes de forma irreversível. Então esses remédios, no meu ponto de vista, a gente deveria fazer campanhas para ser vendidos somente com prescrição médica. Mas, infelizmente, isso não acontece. Os cílios ficam ali, né? Quase como flutuando ali. A gente vê na microscopia eletrônica a coisa mais linda que tem. Um movimento maravilhoso. E joga, na cirurgia muitas vezes a gente tem que abrir o ósseo, se esse ósseo está aberto em outro lugar, a gente vê que a secreção vai para lá, que o cílio tem uma memória, um poder de mandar aonde que é o ósseo natural. Tá? Então, quando a gente vê cigarro, algumas medicações, a própria poluição, a gente começa a destruir isso. Acontece muito com vírus, que é o que está acontecendo hoje muito com os pacientes pós-Covid, que eles têm uma obstrução e eles fazem uma sinusite crônica. Falando de sinusite crônica, eu gostaria de falar que sinusite é uma doença inflamatória, não é uma doença infecciosa. Então, quando a gente fala assim, estou com sinusite, você tem uma doença inflamatória, você não precisa de tomar antibiótico. Agora, estou com uma sinusite infectada, aí sim você precisa de tomar antibiótico. A gente usa muito antibiótico de uma forma errada. E eu montei um protocolo lá no hospital que eu coordeno hoje, da gente ter um uso racional de antibiótico. Então, são várias variáveis que hoje, infelizmente, elas estão caindo no banal. O uso indiscriminado de antibióticos vai produzindo superbactérias cada vez mais resistentes. E a gente viu que bactéria, a gente viu no Covid, várias pessoas perderam várias famílias perderam várias pessoas e entravam com antibiótico, com várias coisas em momentos diferentes e viram que não adiantaram nada. Quem vai tratar, essas bactérias, para ser tratadas, elas têm que ser tratadas no momento certo. Tratadas no momento errado, a gente só faz uma resistência bacteriana. Eu sou muito orgulhoso, eu me fico envaidecido com a vaidade no sentido bom dela, de falar que eu coloquei um protocolo de uso racional de antibiótico dentro do Hospital Mater Dei, que eu criei isso. Eu falo isso bem antes do Covid. E agora no Covid, de repente, a gente vem à tona tudo que a gente fala. Claro. Temos que falar também, agora caminhando aqui para o fim da nossa conversa, da apneia do sono. Subdiagnosticada, atrapalha o coração, atrapalha o cérebro, deletéria para tudo, né? A gente faz uma apneia do sono, aí a gente abaixa o oxigênio do sangue. Aí o que acontece? A gente dá uma informação no cérebro e fala assim, eu estou precisando de oxigênio aqui, porque não está chegando oxigênio na minha cabeça. O que a gente faz? A gente aumenta a frequência cardíaca, a gente aumenta a pressão arterial. O estresse. E eu acho que esse é o segundo passo, mas nesse primeiro ponto a gente joga uma descarga de catecolamina para o sangue chegar na cabeça. Então só tem que isso, a gente faz arritmia, a gente aumenta o índice de AVC, de infarto. Por quê? Porque às vezes isso é muito grande. A gente vê pacientes saturando 60%, 70%
que a saturação nossa tem que estar acima de 93, todo mundo lembra disso no Covid, e a gente faz uma saturação lá embaixo. Então, a descarga de catecolamina para o organismo, para chegar oxigênio, é muito grande. Então, isso dá problemas assim, terríveis. E entra agora no que você falou, Fernando. O estresse disso, porque a pessoa não dorme, a gente tem uma frase hoje, a pessoa é o que ela dorme. Tá? A pessoa não dorme, ela já chega de manhã, ela já tá exausta. Tá? Hoje a gente tem uma área da medicina do sono, que é a medicina do tráfego. Porque o tanto de acidente de sono com as pessoas que dormem, elas estão dirigindo e dormem. Então, por isso que a gente hoje, quando a gente vai ver esses motoristas profissionais, eles não podem ir direto, eles têm que ter pontos de parada, principalmente isso fora do país. Isso está começando a chegar aqui. As pessoas não podem bater a meta e entrar nos rebites da vida. Eles têm que descansar para eles terem atenção para viver uma vida saudável. Então, o que acontece hoje, a pessoa não dorme e já acorda batendo, literalmente. É uma situação muito complicada, né? Você falou, como é que é a frase? O sono é a vida? A gente é o que a gente dorme. A gente é o que a gente dorme. A gente é o que a gente dorme. É claro que o número de horas de sono vai variar ao longo da vida, mas de qualquer forma a gente vai continuar sendo o que a gente dorme. A gente precisa de um sono de qualidade, a gente precisa dormir pelo menos 5 horas e meia por dia, a média. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Tá? E esse sono de qualidade, tem pessoas que dormem melhor mais tarde, tem pessoas que dormem melhor mais cedo. Então a gente não pode forçar, a gente não pode pegar uma criança que gosta de acordar 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e colocar essa criança para acordar às 6, porque ele não vai dar conta. É o ciclo dele. Tá? Mas essa criança ele tem que dormir com qualidade no horário dele. É obviamente que a gente vai falar de epigenética, que as pessoas vão expressar as coisas de acordo com o que a casa vai dar, pelas expressões do dia a dia vai dar, mas então a gente começa dando para essas pessoas, para uma criança dormir 8 horas da noite, 8 e meia da noite para acordar. Mas tem pessoas que são mais vespertinas, tem pessoas que são mais matutinas. Mas, independente do ciclo do sono, essas pessoas têm que dormir pelo menos 5 horas e meia e com sono de boa qualidade. Não adianta um sono que a gente vai fazer isso. Muito bem, doutor Juliano Salles, otorrino da Rede Mater Dei, coordenador do Serviço de Otorrinolaringologia do Mater Dei Contorno e também de Betim. Muito obrigado, doutor. Sucesso. Grande abraço ao seu cunhado, à sua esposa, família que a gente estima muito aqui no canal Viver Brasil. São pessoas, uma família muito séria. Doutor Paulo Miranda. Hoje o Paulo é presidente da Sociedade Brasileira de Endócrina. A gente fica feliz, né, muito do bacana. caminho com o Sempre Paulo. Presente aqui. E a sua esposa também já esteve aqui. Minha esposa ela é linda em todos os níveis. Linda pessoa, muito bacana. Linda mulher, uma profissional super competente. Muito obrigado. Isso aí, obrigado. Obrigado pela entrevista. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta para falar sobre dor nas costas. 80% da população já teve, está tendo ou ainda vai ter. O senhor já teve dor nas costas? Vivo com ela. Não é? Pois é. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.